O que você tem aí na mão? Dá uma olhadinha aqui, gente. Motor Casa. Fala galera, meu nome é Wellington E eu sou a Karina. e nós somos o canal Rotas Recalculadas. Hoje nós vamos contar para vocês passo a passo de como foi o nosso processo de documentação da nossa Motor Casa. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, então assiste até o final e já deixa seu like aqui, porque a informação vai valer a pena, temos certeza disso. Bom, então vamos lá. Vamos começar com o nosso caso, que nós fizemos uma construção artesanal. Então, antigamente não, né? Antes de 2018, para você conseguir documentar o seu motorhome, você precisava do tão falado CAT. E ele ficava muito restrito porque era um valor caro e você deveria construir seu motorhome em uma fábrica. Então, em 2018, veio a resolução do COTRAN, resolução 743, que no seu artigo 3º ela fala: toda modificação ou transformação realizada em veículos para tipo motor casa deve ser procedida apenas da obtenção do certificado de segurança veicular. Ou seja, não precisamos mais do CAT para documentar a nossa motor casa. Então, esse foi o artigo que facilitou muito e viabilizou a transformação artesanal. Então, se você começar a acompanhar em vídeos aí, você viu que esse número de transformações aumentou e muito. Principalmente porque não precisa mais do CAT, que tinha um valor absurdo. Então agora você consegue facilmente legalizar a sua motor casa e não precisa mais andar com ela irregular por aí. Mas será que é assim tão fácil? Nós mesmos fizemos a nossa documentação e a gente acredita muito que você também pode fazer a sua sem a necessidade de um despachante. O que você precisa é estudar bem as leis e resoluções, que nós vamos passar algumas aqui, para se o Detran da sua cidade não conhecer sobre essas leis, você apresenta para eles e aí eles podem fazer essa alteração para você. Uma das coisas que aconteceu conosco é que o processo, como era muito novo, a nossa cidade não tinha nenhum veículo transformado como motor casa ainda. Então o processo a gente foi descobrindo junto com a pessoa que ajudou a gente no Detran. Como vocês puderam acompanhar no nosso canal, a gente adquiriu uma ambulância em um leilão e aí transferiu a propriedade para a gente. E esse processo aí também tem uma lei que estabelece todas as normativas para isso. A gente recebe muitas perguntas aqui no nosso canal, principalmente sobre a transformação de ambulância para motor casa. Então, para responder todas essas dúvidas, vocês devem acessar a portaria 58 de 2017 do Denatran, e especialmente no seu artigo 3º, que fala: os veículos transformados em ambulância, conforme disposto na tabela do anexo 2 da resolução do CONTRAN 291 de 2008, poderão ter a condição de ambulância retirada conforme modificações aparadas na tabela do anexo 1 da resolução CONTRAN 292. Ou seja, os veículos que saíram de fábrica como furgão e foram transformados em ambulância, eles podem voltar a ser um furgão e aí transformados para motor casa. E aí tem muita gente que pergunta também, como que eu vou saber se não saiu já de fábrica como ambulância? Aqui no Brasil, pelo menos, a gente não tem conhecimento de uma fábrica que faça já direto para ambulância. Então todos os veículos são transformados em ambulância. Se alguém tiver um comentário diferente, deixa aqui embaixo. Mas a princípio todas elas são transformadas em ambulância e, portanto, transformáveis em furgão novamente ou motor casa. E aí no nosso processo, uma das coisas que a gente fez diferente foi que a gente transferiu a nossa ambulância, transferiu a propriedade dela, ainda com ambulância para pessoa física, que em teoria não está tão certo assim. Então o Detran da nossa cidade fez a gente assinar um termo de compromisso que a gente não iria andar com ela, né? Transitar pelas vias, rodovias e tudo mais com ela, porque a gente estaria dirigindo um carro oficial como pessoa física. Então, para passar ela para o nosso nome, a gente teve que passar por uma vistoria. E para isso acontecer, a gente precisou descaracterizar ela. Isso também está nessa resolução que a gente passou lá embaixo no anexo, no item 4, que são os itens a serem inspecionados. Então lá no 4.2 fala: descaracterização da condição de ambulância. Deverá ser retirada toda a iluminação, sinalização e sonorização de veículos de emergência. Então por isso que a gente acabou tendo que tirar a sirene, né? Que o pessoal falou, pô, mas por que tirar a sirene? É um item obrigatório. Bom, então passo a passo o que aconteceu. A gente adquiriu a van, descaracterizou, passou ela pela vistoria e passou para o nosso nome. E aí a gente teve que pedir uma autorização de modificação de característica para o Detran, que isso também está previsto em lei, que é no artigo 98 do Código de Trânsito Brasileiro. Que aí ele dispõe: nenhum proprietário ou responsável poderá, sem prévia autorização da autoridade competente,
fazer ou ordenar que sejam feitas no veículo modificações de suas características de fábrica. Ou seja, antes de qualquer transformação, você tem que pedir essa autorização para o Detran. E aí o que foi necessário para a gente pedir a autorização para o Detran, né? Tem alguns documentos que são pré-requisitos, digamos assim. Então um deles é o requerimento do proprietário ou representante legal, solicitando a transformação. Aí a documentação de identificação pessoal, CRV original, o comprovante de residência, né, que você deve fazer no seu município, a nota fiscal e o certificado de segurança veicular, que é o CSV. Esses são os itens que você leva ao Detran para que você possa pedir a autorização de modificação para a motorcasa. A gente teve que entregar o da compra lá, senão era nota fiscal. E também nesse pedido de autorização a gente teve que colocar para que a gente queria transformar a nossa van, no caso para uma motorcasa, e também a quantidade de passageiros que a gente queria deixar ela. Como a nossa van era uma ambulância, ela tinha 8 lugares e aí a gente reduziu para 4. Essa é uma dúvida bem importante aqui também que a gente recebe, que é a respeito da quantidade de passageiros. Por lei, a gente tem a informação que você não pode aumentar a quantidade de passageiros sem um CAT. Você pode diminuir. Então, se a gente tinha 8, a gente pode diminuir para 4, mas a gente não pode fazer um motorhome para 9 pessoas. Mas por exemplo, um furgão. O furgão tem 3 lugares, então você não pode... Você pode aumentar, mas daí você precisa do CAT para 4 lugares. Então você só poderia diminuir para 2 e não aumentar para 4 nesse esquema de construção artesanal. Então, com a autorização em mãos, nós começamos a modificação da nossa ambulância para motorhome. Como vocês puderam acompanhar aí nos 2 primeiros vídeos do canal, nós mesmos começamos essa modificação. E aí o que eu preciso para caracterizar como motorcasa? A gente recebe também várias dúvidas sobre esse quesito. O que precisa ter para caracterizar uma motorcasa? A gente procurou bastante em resoluções, em leis, e a gente não encontrou especificamente dizendo na resolução, não, ó, você precisa ter uma cama, você precisa ter hidráulica e elétrica. Não tem. O que a gente tem em lei... Define-se então no CTB que motorcasa é veículo automotor cuja carroceria seja fechada e destinada a alojamento, escritório, comércio ou finalidades análogas. Ou seja, não tem uma definição muito clara do que precisa propriamente. Mas vai depender também muito da pessoa que fizer a sua vistoria, do Inmetro principalmente. Então a gente tirou essa dúvida com o pessoal lá do Inmetro e eles falaram que para caracterizar como motorcasa a gente precisava da estação de gás, elétrica, hidráulica e uma cama. E uma cama para configurar o alojamento, né? Então as pessoas falam, então vou fazer só uma cama aqui e tentar documentar. Provavelmente não vai funcionar, né? E aí, finalizado o processo de construção, a gente deve passar pela vistoria do Inmetro, que ela vai avaliar as partes da casa, se tem algum perigo, se está tudo certinho, tudo no seu lugar. E aí, o que foi cobrado na nossa vistoria? O que a gente pôde observar foi principalmente que eles focaram em partes móveis, digamos assim, partes que não podem se soltar, né? Então foi importante que a gente tivesse trava em todas as gavetas, travas na geladeira, aqui para a motorcasa é isso. Olharam a fixação das baterias principalmente, questão ali da parte da área de serviço, né? Então os respiros que tem que ter, o gás ali, o GLP que está aqui embaixo da nossa cama tem que ter um respiro. E tem que estar bem preso também. Tem que estar bem preso também, então eles batem bastante na tecla de não ter... Segurança. É de segurança, assim, não pode ter alguma coisa móvel que a hora que você faça uma freada brusca, alguma coisa assim, esse ela objeto... soltar ou chegar em alguém e ferir alguém, né? Isso aí. Eles também, embora a geladeira já tenha a travinha própria dela, a gente teve que arrumar uma travinha a mais, né? Pra impedir que numa curva ela se abra. E aí verificaram essa parte hidráulica, elétrica, né? Eles verificaram se existia ou não, mas não foram muito criteriosos nesse sentido, né? E aí o que diz a lei a respeito disso? Na própria resolução do CONTRAN 743 de 2018, ela já especifica alguns itens. Por exemplo, a modificação deverá respeitar os pesos e capacidades previstas pelo fabricante do veículo utilizado como base, além dos pesos e dimensões previstos na resolução do CONTRAN 2010-2006. Vocês vão observar que quando vocês forem fazer a leitura dessas resoluções e portarias, uma joga para a outra, então você não para mais de ler resolução. Não devem existir equipamentos, acessórios ou objetos soltos dentro do habitáculo do veículo que apresentem riscos de lesões para os ocupantes do veículo. Uma das coisas que é importante que a gente sempre tem em um motorhome, ou não sempre, mas quase sempre, é a respeito do fogão. Né? Então o fogão tem aquelas partes soltas ali, que são removíveis para fazer limpeza. Aquilo ali é configurado como um item solto, né, digamos assim. Então é importante ou você fazer uma tampinha, fazer alguma coisa assim, ou uma fixação desses itens propriamente ditos,
para que eles não impliquem e você seja reprovado na vistoria. Também não devem existir equipamentos, acessórios ou objetos que atrapalhem o campo de visibilidade à frente do condutor e o campo de visão dos retrovisores externos. Então, já respondendo as perguntas sobre a nossa escada, se não implicaram com ela na vistoria. Não, porque a nossa escada é bem próxima da lataria e não atrapalha o campo de visão. Essa foi até uma adequação que a gente fez, ela era um pouquinho mais para a área externa, a gente cortou a tubulação, fixou mais próxima da lataria para que justamente não tivesse essa implicação. Então uma das coisas que a gente levou lá, só que a gente não sabia bem a colocação, como fazer, é a respeito daquelas faixas refletivas, né? Que ele é um item obrigatório para motorcasas e disposto em lei também. Aqui nessa mesma resolução do COTRAN, ela fala dos equipamentos obrigatórios gerais, né? Então a questão de triângulo, macaco, essas coisas assim tem que ter. E também fala dos dispositivos retrorefletivos de segurança, que eles devem ser aplicados aos ônibus, micro-ônibus ou vans de acordo com o peso bruto total. E uma das coisas que o rapaz que fez a vistoria explicou pra gente é a quantidade, né? Então ele colocou 5 aqui na lateral direita, 5 na lateral esquerda, mais ou menos um pouco acima da roda, né? Colocou 5 e aqui atrás ele colocou apenas 2 retrorefletivas, né? Ele não precisou fazer aquele em altura aqui na parte superior da porta. Ele fala que esse é mais utilizado para ônibus ou caminhões. Carros mais altos, né? Aqui nessa resolução também fala da questão dos cintos de segurança. Então, quando em circulação, todos os ocupantes do motorcasa deverão estar devidamente alocados em assentos equipados com cinto de segurança, que respeita os requisitos previstos pela Resolução 48 do CONTRAN. Também fica vedado o transporte de cargas e bagagens nas partes externas do motorcasa, inclusive sobre o teto. Então, essa questão de bicicletas, motocicletas e tal, ele fala como deve ser transportado. E tá tudo aqui na resolução. E outra coisa que a gente deixou para fazer lá na vistoria e foi certo fazer é a respeito das faixas refletivas, que a posição vermelha tem que estar sempre nas extremidades, né? Então lá na frente fica em vermelho e aqui atrás também fica aquele vermelhinho. E aí na lateral você não pode inverter o sentido, né? Por exemplo, colocando vermelho e branco, daí eu coloco branco e vermelho. Então isso também está errado. Agora, outra dúvida bastante frequente que a gente recebe é sobre a categoria da habilitação. Ela também está no CTB, no artigo 143. Ele comenta assim: são os condutores da categoria B autorizados a conduzir veículo automotor de espécie motorcasa, definido nos termos do anexo 1, cujo peso não exceda 6.000 kg ou cuja lotação não exceda 8 passageiros, excluído o motorista. Então, por definição inicial para veículos automotores comuns, você só pode dirigir um carro com categoria B até 3.500 kg. Já na motorcasa, isso passa para 6.000 kg, né? Então, eu tenho uma Sprinter 515, que é bem pesada, é rodado duplo. Eu posso dirigir ela com carteira B? Se ela for motorcasa, sim. E aí, passageiros, então, são limitados em 8 pessoas. Eu tenho um ônibus e eu quero colocar 10 pessoas. Então daí você já não pode mais ter a categoria B. Você vai ter que mudar para C ou para D. Até porque eu acho que o ônibus ultrapassa o peso bruto total, né? Acredito que... daí eu não sei. Enfim, 8 passageiros e peso bruto total 6.000 kg. 6.000 kg. O peso bruto total é o peso só do veículo? Não. É o peso do veículo mais a carga total admissível, assim, né? Então, por exemplo, esse carro aqui pesa 2.000 kg, mas ele pode carregar 1.500 kg, então ele se enquadraria em 3.500 kg de peso bruto total. Ou seja, se ele fosse furgão ou também motorcasa, eu poderia dirigir com a carteira B. Então, depois que a gente fez a vistoria do Inmetro, foi aprovada, porque quem assistiu o vídeo passado, nós fomos reprovados, entre aspas, assim, na vistoria do Inmetro, porque a nossa maçaneta da porta lateral não estava funcionando e também a lanterna aqui de trás, ela estava meio louca, ela piscava quando não era para piscar. Essa é até uma dica ou uma lição que a gente aprendeu, não que precisasse ser dito para nós, mas a gente aprendeu da pior forma, que ele continua sendo um carro, continua sendo um veículo, né? Então, antes de levar na vistoria, a gente testou tudo, a parte de pisca-alerta, de iluminação. A hora que chegou lá, acabamos reprovando e por isso, e também por causa da porta externa, né, da maçaneta da porta externa que estava emperrada e não estava funcionando. Então, a gente foi reprovado. E se eu reprovado, eu tenho que pagar de novo o valor? Não, você tem até 30 dias da data da sua vistoria para sanar todos os defeitos apontados pela vistoria e levar lá novamente. Então, a nossa vistoria foi numa sexta-feira. Na terça-feira, ela já foi levada lá novamente e aí sim foi aprovada. Então, depois dessa aprovação, você tem que passar novamente
pelaquela vistoria mais normal, que olha mais a questão do carro mesmo. Então olha o número de chassi, número do motor, a vistoria normal, né, de transferência de propriedade, modificação de categoria. Isso. Aí você passa novamente por essa vistoria e aí sim pega os laudos das duas vistorias e leva pro Detran para finalizar o processo. E aí finalmente você vai ter tua casa documentada realmente como motor casa. Bom, agora em questão de valores, então, será que vale a pena mudar para motor casa? Antes de falar os valores, nós vamos falar o porquê que a gente decidiu mudar a nossa van para motor casa, porque a gente conheceu bastante gente que anda com ela irregular, ou mesmo como furgão, ou até como ambulância. Até a gente foi num encontro de viajantes e tinha muita ambulância lá, transformada só fisicamente para motor casa, né? E na verdade, grande parte dessas pessoas nunca tiveram problemas com a gente de trânsito, né? O que a gente mais escuta é assim, não, daí eles pararam a gente, a hora que a gente falou que era a nossa casa, eles só pediram para olhar, gostaram e liberaram. Mas assim, querendo ou não, você ainda fica muito na dependência do agente fiscalizador, do agente de trânsito, da interpretação. Então, dependendo se é um agente mais que quer complicar, ele consegue porque a tua condição tá irregular. Né? Tem pessoas até que fazem móveis modulares, né? Que você pode tirar e dizer que assim, ah não, isso aqui é carga. Mas assim, o problema não está no argumento do condutor e da pessoa que fez a modificação. Está sim, né, no agente de trânsito que pode interpretar conforme a lei e aí você ter problemas com isso. Então, na nossa visão, compensa fazer a mudança para motor casa, além da valorização, caso você queira fazer uma venda, alguma coisa posterior, ele acaba valorizando o teu veículo. E também porque nós vamos viajar para muito longe, né? Então imagina, tu chegar lá no México e você não poder entrar no México porque a tua documentação está irregular. Então esse é um problema que a gente não quer passar de jeito nenhum e preferimos fazer toda essa tramitação aí. Então agora nós vamos passar os valores para vocês verem se valeu a pena. Eu achei que valeu demais. E você? Valeu demais. Se a gente for pego um dia já vai ter valido mais. Bom, então vamos lá. Primeiro de tudo a gente teve que fazer a primeira vistoria, que nós pagamos R$150. Depois disso nós tivemos que pagar a primeira taxinha do Detran para transferência para o nosso nome, que nós pagamos 130 e alguma coisa, então vamos arredondar para cima R$140. Aí depois de toda a construção, teve a vistoria do Inmetro, que nós pagamos R$1.500. E leva em dinheiro, porque geralmente eles aceitam mais dinheiro ou cheque. A gente não tinha na hora, teve que correr para um caixa e tudo mais e foi desesperador. E aí, depois da vistoria do Inmetro, passamos novamente pela vistoria normal e dessa vez nós pagamos R$100. Depois de todas as vistorias feitas, pegamos os laudos, levamos para o Detran e tivemos que pagar novamente outra taxinha. Aí também é importante falar que a gente já fez o emplacamento, porque como nós fizemos uma mudança de categoria, tivemos que transferir para a placa nova. O que é legal, porque eu queria muito a placa do Mercosul nova e tal, né? Muito viajante. Então essa taxinha do Detran aí foi R$151. E também tivemos que fazer o emplacamento e a nossa placa custou R$200. O que totalizou R$2.241 para fazer a documentação como motor casa. Então, se você quer documentar, você já tem essa noção de mais ou menos quanto custou, pelo menos para nós aqui em Santa Catarina. Perguntaram também quanto tempo demora. Esse quanto tempo demora vai variar bastante do seu Detran e também da sua construção. Porque quando você faz os primeiros trâmites, você tem que levar lá para a vistoria do Inmetro só depois da casinha finalizada. Mas os trâmites no Detran e nas vistorias em si são bem rápidos, né? O que demora mesmo é a construção. Muita gente pergunta então a respeito do IPVA, né? A gente tinha antes ela como ambulância, não pagava IPVA nenhum aqui em Santa Catarina. A hora que a gente transformou, a gente vai começar a pagar IPVA. E aí vai dar R$850 de IPVA todo ano. E aí como que foi calculado isso, né? Se você começar a procurar a respeito disso, muitos vão dizer que é o valor do veículo mais o valor da montagem. Lá na hora da vistoria do Inmetro, a gente entrega todas as notas fiscais. Isso é importante falar. Guardem as notas fiscais das suas construções, né? Porque eles podem cobrar. Ah, eles são muito rigorosos que eles querem saber quanto custou esse puxador. No nosso caso não foram. Mas é bom ter, né? Guardar. Mesmo a gente comprando bastante coisa da China, eles não cobraram, né, a respeito disso. Então eles querem saber mais se é madeira, se essas baterias, se nada foi roubado, né? Nota fiscal da geladeira, desses objetos mais caros, como assim, geladeira, bateria, transformador, inversor. Exatamente. Porém, quando a gente levou para documentar e tudo mais, quando a gente recebeu esse PVA, a gente perguntou para a gente do Detran como que é feito esse cálculo ali, né? Que informação que ela preenche no sistema que isso acaba gerando esse valor de IPVA pra gente. Então ela comentou que o valor de IPVA é feito em cima do valor do veículo que o mercado utiliza. Então aqui em Santa Catarina é 2% para veículo de passeio. Essa é uma questão então que fica um pouquinho divergente, ainda a gente não tem a clareza,
porque até se você procurar em vários sites, né, de fábricas, eles utilizam o valor da montagem mais o valor do veículo. No nosso caso, o veículo foi avaliado em torno de 42.500, o que para nós é muito bom, porque o IPVA sai baixo, né, digamos assim. Então acho que a gente esclareceu as maiores dúvidas de vocês. Importante também falar que nós moramos em Santa Catarina. Esse é o processo aqui. Pode ser que o Detran de São Paulo, do Rio de Janeiro, seja um pouquinho diferente. Mas basicamente seria isso, porque nós nos baseamos em leis federais, resoluções federais do Detran. Então tá aí a vantagem, se você está procurando uma parceira para fazer essa aventura com você de motorhome, ache uma advogada que ela vai procurar todas as resoluções e vai te facilitar bastante. E se você tem mais alguma dúvida fora essa que nós esclarecemos aqui, pode deixar nos comentários aqui embaixo que a gente vai tentar te responder. Então é isso, se você gostou também deixa o seu like e se inscreve aí no canal se você não é inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Like a drum snare.